Café Contexto. Meu nome é Daniel Pinsky, eu sou diretor comercial da editora Contexto, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o diretor editorial da editora Contexto, e entre outros títulos também ele tem um muito importante, que é Ser Meu Pai, tá? Mas vamos à apresentação formal. Ele é historiador, professor titular da Unicamp e autor e coautor de 30 livros, entre eles Porque Gostamos de História, que vocês conseguem ver aí no vídeo, do lado de cima da tela. Jaime, eu gostaria de começar. É bem estranho falar Jaime, tá? Normalmente eu chamo meu pai de papi ou pai, mas hoje eu vou ser um pouquinho mais formal, vou chamá-lo de Jaime e de professor também. Então eu gostaria que você começasse falando sobre história, né? Você nasceu com o dom para ser historiador, para gostar de história? Desde quando você gosta de história? A hora que eu nasci, meu pai ficou pensando: o que será que eu faço com esse menino? Eu rapidamente falei: quero ser historiador. Então a coisa foi muito fácil, rapidamente expliquei o que eu queria e rapidamente ele entendeu. Mas na verdade foi um pouquinho mais complicado do que isso. Eu acho que eu comecei a gostar de história muito cedo, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu comecei a ler muito cedo e comecei a ler histórias muito cedo. O meu pai tinha uma loja e essa loja tinha uma ligação direta por uma porta a uma biblioteca. É uma biblioteca que estava naquele momento desativado. Era uma biblioteca pública da Sociedade Beneficente 25 de Julho, né? E minha irmã e eu entrávamos por aquela porta e ela ia lendo os livros de uma forma tão interessada que eu ficava de papagaio de pirata, de pendurado atrás dela. E aos poucos eu pedia para que ela fosse mostrando, né, as linhas que ela estava lendo. E depois de alguns meses, não sei dizer quanto, eu já estava conseguindo identificar as frases que ela lia comigo. E, sem querer, ela me ensinou a ler desse jeito. Eu, de fato, aprendi a ler de uma forma inusitada, que foi graças à minha irmã, com quem eu costumava brigar com mais frequência do que parecia, mas naquele momento ela estava sendo muito útil para mim. Isso de um lado. E de outro lado, meus pais tinham o hábito de toda noite, ou meu pai ou minha mãe, ler um pedaço de um conto ou de um romance em Yiddish, em língua Yiddish, para a gente. E eram sempre algumas histórias maravilhosas que eles contavam. E essas histórias, eu fui me identificando com essas histórias e achando que era uma coisa fantástica. E eu tinha um sonho de algum dia contar essas histórias. Eu nunca virei romancista, é, mas eu acho que virei historiador um pouco por causa disso também. Você acredita, quer dizer, o título do teu livro é Por que Gostamos de História, né? E não é exatamente só você que gosta de história. Parece que muita gente gosta de história. É verdade isso? Realmente nós gostamos de história? Eu tenho um pai historiador, então eu desde cedo aprendi realmente a gostar de história. Não porque o pai é historiador, mas realmente eu sempre gostei muito de história. Mas será que as pessoas em geral gostam de história? Eu acho que só quem teve professor muito ruim é que não gosta de história, né? Eu tive alguns professores muito ruins, não de história, Dona Isabel e Isabel Del Ciste, Arthur Fonseca, não foram professores brilhantes no Colégio Estadual de Sorocaba, mas foram bons professores, interessados, e a gente se interessava bastante por história naquela época. Eu acho que só quem tem professor muito ruim é que não gosta de história. Por que será que as pessoas gostam de história? Eu tenho várias teorias a respeito disso, várias, não é uma só. Mas a principal, e eu estou nessa fase atualmente da minha vida, é a teoria que eu chamo de afetiva. É a seguinte: todos nós ouvimos histórias. Ou nosso pai, ou nossa mãe, ou um tio, ou um padrinho, ou um avô, alguém conta alguma história para a gente. E essas histórias que são contadas na infância ficam guardadas de tal forma que
mais tarde, a gente acaba se interessando por uma história de verdade, vamos chamar assim, uma história objetiva, não uma história tão cheia de fantasia. Então, não apenas a história de fadas ou a história de piratas que a gente ouve na infância, mas também a história propriamente dita com H maiúsculo. Claro que a gente pode desenvolver uma outra teoria que também faz sentido, e eu acho que elas se somam, elas não se contradizem, que é o seguinte: no mundo de hoje, a gente está muito interessado em fazer parte de alguma coisa, porque é um mundo muito exclusivo, um mundo que nos exclui de todas as situações. Essa coisa da gente se identificar com alguma coisa é muito importante na vida da gente. Eu faço parte do quê? Então, o indivíduo faz parte de um time de futebol, o indivíduo faz parte de um grupinho que seleciona e compra vinhos vagabundos e toma junto, e por aí afora. Quer dizer, a gente fica querendo fazer parte de alguma coisa. Então, a gente tenta, na vida da gente, fazer parte de alguma coisa e a gente busca esse passado que nos identifica. Nós queremos nos identificar de alguma forma com alguma coisa, e essa coisa é o nosso passado. Então, a gente busca a história de família, a gente vai atrás de documentos, etc. e tal. Tem gente que está louco e acaba fazendo até, buscando até uma identidade oficial, né? Está cheio de italianos, poloneses que nunca foram para a Itália, nunca foram para a Polônia, e hoje em dia tem documentos italianos, poloneses, Conheço alguns. portugueses, Conheço alguns. e por aí afora, né? Então, quer dizer, essa busca de identidades é uma coisa muito importante, e a história nos ajuda a nos identificar. Só queria ler um comentário bem interessante aqui da Marli. Ela fala: acho que tive professores ruins de geografia, porque não houve medo de eu gostar, ao contrário de história, que eu gosto, pelo jeito, né? E o Alessandro. Mas, por outro lado, eu diria que, às vezes, a geografia é muito importante. Tinha um cientista social que dizia que algumas regiões do mundo têm excesso de história e falta de geografia. Por exemplo, o Oriente Médio, né? Então, ele dizia que no Oriente Médio você tem história demais, todo mundo se identifica ou com judeus, ou com palestinos, ou sei lá com o quê, né? E lutando por um terreninho muito pequeno, ou seja, falta geografia e sobra história. É muito interessante essa colocação também. E existe uma verdade histórica? Ou colocando de outra forma, a história ela pode ser considerada uma forma objetiva de conhecimento ou ela está sujeita a olhares subjetivos, ou seja, a olhares de quem a conta? Bem, no século XIX havia uma discussão muito grande, né? Se a história era subjetiva ou era objetiva. Se o olhar do indivíduo, se a forma do indivíduo se colocar diante da vida, não alterava profundamente a sua forma de enxergar. Eu acho que essa discussão, dessa forma, já não se coloca mais. Os historiadores, hoje em dia, não discutem as coisas dessa forma. Mas eu costumo dizer que você tem que enxergar, tem coisas na história que não tem como você ter versões diferentes, narrativas diferentes, como se diz hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas falam em narrativas. É como se uma narrativa entrasse em contradição com outra e não houvesse uma possibilidade de uma história verdadeira, de uma história autêntica, de uma história que não fosse manchada com subjetividade ou com partidarismo, coisas desse tipo. Ora, tem coisas que não dá para mexer nelas. Por exemplo, o Brasil teve uma influência muito grande de portugueses. Os portugueses vieram aqui dia 21 de abril, dia 22 de abril de 1500. Não faz muita diferença se foi à noite de um dia, foi na madrugada de outro, mas, enfim, os portugueses vieram aqui, estiveram aqui, descobriram, entre aspas,
ou sem aspas, o Brasil. Então, isso são dados, são informações, são coisas concretas, são coisas reais. Agora, como você enxerga isso tem a ver com o momento que você está vivendo e com a forma de você enxergar o mundo. É mais ou menos assim, quer ver? Eu a objetividade da história, aquilo que há de concreto na história, o que ela é? A objetividade da história é uma espécie de elefante, não é? Que está lá presente. Então, é o elefante que existe, não é um macaco. Agora, pode ser que você esteja olhando o rabo do elefante. Então, você vai dizer que aqui que a história é um rabicozinho. Ou pode ser que você esteja vendo a tromba do elefante. Então, evidentemente, ele é bem maior, ele é bem mais espesso, mais grosso. Ou a orelha do elefante, então, ele tem uma forma muito diferente, mas ele sempre vai ser um elefante. Então, é muito importante que, ao mesmo tempo, você consiga perceber que você não pode deixar de ter um compromisso com o concreto, com o real concreto. Porque se você perder esse compromisso que você tem com o real concreto, você corre o risco de começar a transformar a história, aquilo que passou, naquilo que você quer enxergar, não naquilo que de fato ocorreu. Eu queria ler duas frases aqui que eu separei e que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Primeira, a posteridade é traiçoeira, às vezes esquece os fatos e conserva a versão. E outra, eu vou ficar devendo crédito aqui porque eu realmente não peguei. A outra é: o Brasil é um país tão esquisito que há mais versões de boatos do que verdadeiros fatos. Então eu queria emendar com uma pergunta sobre fake news. Não seria algo assim como você pode ter sua própria opinião, mas não pode ter seus próprios fatos? Como é que a gente foge das armadilhas das fake news? Quer dizer, como é que você pode utilizar os conhecimentos que você tem de história para fugir de fake news? Bem, em primeiro lugar, você precisa querer. Então, isso é uma coisa fundamental. Se você, por exemplo, chama aquilo que aconteceu em 31 de março ou 1º de abril de 1964 de revolução, né, você fatalmente estará chamando uma coisa que não foi revolução de revolução, porque a revolução pressupõe uma mudança de estrutura em ritmo acelerado. Quer dizer, não houve uma mudança de estrutura, não houve um rompimento estrutural. Não foi, por exemplo, como a Revolução Francesa, em que você rompe totalmente com a monarquia, com um sistema que havia e cria um outro sistema. Né? Você cria o cidadão, você deixa de ter os indivíduos que eram dependentes da opinião pessoal do rei e passa a ter uma estrutura constitucional. Quer dizer, então, esse rompimento é fundamental num processo revolucionário. Então, a primeira coisa é importante você querer. A segunda coisa é você realmente pesquisar. É você se dispor a fazer uma pesquisa e buscar essa realidade que ocorreu. Não é? O historiador, por exemplo, tem que ter um compromisso muito grande com o acontecido. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu coordenava um grupo de estudantes, nós tínhamos até uma pequena verba, cada estudante ganhava um pequeno auxílio para fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, eu tinha uma hipótese de trabalho, segundo a qual o dinheiro que rolava em Sorocaba durante as feiras de muares, Sorocaba tinha uma feira de muares que tinha mais 100 mil muares que vinham do sul e eram vendidos como meio de transporte para todo o sudoeste, o oeste do Brasil, né? Aquelas mulas, né?
Então, rolava muita grana. Então, por vários motivos que não vem ao caso aqui, eu achava que esse dinheiro que circulava tanto lá e que depois aparentemente desapareceu de Sorocaba, tinha vindo para a região de Campinas e serviu para as fazendas de café. Nós tínhamos vários indícios. Bem, botei os estudantes para trabalhar, pesquisar, olhar documentos aqui, documentos ali, e lá pelas tantas a gente conseguiu provar que a hipótese não fazia sentido. Então nós abandonamos a hipótese. Quer dizer, eu passei a treinar os estudantes com outras coisas, com outros documentos, e serviu como exemplo para eles de que o historiador tem que ter um compromisso muito grande. Ele não pode provar uma coisa só porque ele quer. Você tem que ter um compromisso com o acontecido. Aí sim, um compromisso com a verdade histórica. Ou seja, se os fatos contradizem a teoria, você abandona os fatos, né? Se você não está querendo... Você não pode fazer isso. Então, são dois compromissos. Quer dizer, agora, evidentemente, você tem um compromisso com o momento atual. Eu acho que, Daniel, vale a pena a gente explorar um pouquinho mais isso. Por quê? Porque, de um lado, você tem que ter um compromisso com o acontecido, mas, por outro lado, você tem que ter um compromisso com o momento atual. Quer dizer, o que te leva a fazer essa pesquisa? O exemplo clássico, mas não único, é a história das mulheres. Mas não precisa só ser a história das mulheres. Por exemplo, no século XIX, vamos chegar lá para o século XIX, quando os operários começaram a ter um papel fundamental na história, quer dizer, houve um desenvolvimento das indústrias, então você teve o operariado passou a ser uma força histórica significativa. Então, o que começou a acontecer? Você começa a ter estudos sobre o operariado. O operariado vai, ao longo do século XIX e de uma boa parte do século XX, tendo um papel fundamental na história. Então, você tem muitos estudos sobre o operariado. Não é por acaso que hoje em dia, praticamente, historiadores não se dedicam mais à história do operariado. Por quê? Porque as indústrias perdem uma grande parte da importância que tiveram, consequentemente, o operário, como força fundamental desse movimento, acaba perdendo a importância como elemento histórico, o operariado como tal vai perdendo importância, então o número de estudos a respeito do operariado diminui. A mesma coisa, e no sentido oposto, ocorre com relação às mulheres. Hoje em dia, as mulheres começam a ter uma consciência muito maior do seu papel histórico e passam a exigir estudos sobre a história das mulheres. Então, o número de estudos sobre a história das mulheres aumenta por causa do aqui e agora. Então, o aqui e agora pode ser inspirador de estudos, pode exigir estudos, mas não pode inventar o passado. De identidade e memórias no espaço escolar? Espera, você pode repetir? O presentismo. Sim. Eu confesso que não sou conceito, né? O presentismo coloca em xeque os processos de construção de identidades e memórias no espaço escolar? Eu acho que eu não entendi direito a relação entre uma coisa e outra. Mas eu diria que o presentismo, que é você construir o passado a partir do presente, né? O que nós falamos, por exemplo, da estudo das mulheres hoje em dia, a gente chama de perspectivismo, ou seja, você adquire uma perspectiva diferente a partir do momento atual. O presentismo, como conceito histórico, é outra coisa. É o seguinte, você constrói o passado a partir do presente. Então, você construir o passado a partir do presente significa distorcer o passado em função de uma realidade atual. Então, e aí eu emendo uma pergunta aqui também que já eu tinha pensado. Se o passado não se altera e já foi contado, qual o sentido de se estudar, pesquisar e narrar de modo diferente fatos que já ocorreram? Tem algum sentido perder tempo com isso?
É, a pergunta a questão é ótima. Realmente, em muitos casos, as pessoas perdem tempo. Às vezes, o aluno chega e vai tem um projeto, por exemplo, de mestrado. Então ele chega, olha, eu quero trabalhar com isso, isso, isso para provar isto, isto, isto. A gente tem que dar uma boa bibliografia para ele, mostrar que isso que ele acha que foi uma descoberta da pólvora realmente já foi descoberto na China há muito tempo, né? Então esses estudos já existem. Então não tem mais sentido ele realizar um estudo como esse. Então, às vezes, de fato, tentar estudar o passado a partir de categorias atuais é uma bobagem. E tentar rever esse passado que já foi devidamente estudado de uma determinada forma é redundante. Às vezes, de fato, acontece isso. Mas, às vezes, não. Eu vou dar um exemplo bem atual. Idade Média. Já há estudos excelentes a respeito da Idade Média. Não há dúvida sobre algumas coisas. Por exemplo, na Idade Média, você teve uma estrutura feudal muito forte. Você teve senhores feudais com papel muito significativo. Você teve a igreja com um poder muito grande. Então, isso tudo já é estudado, já está definido. Mas o que acontece? O que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje está acontecendo um problema de identidade europeia. A Europa está mudando. A Europa está recebendo um número muito grande de imigrantes porque ela precisa. Porque o, o número de crianças que nasce é muito pequeno. Mão de obra, enfim. Então, oi? Precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra, etc. e tal. Então, por um lado, a Europa precisa de gente. Por outro lado, ela nem sempre consegue lidar adequadamente com essas pessoas que chegam. Então, essas pessoas, muitas vezes, mantêm uma identidade que entra em choque com alguns padrões de comportamento, alguns padrões culturais existentes dentro da Europa nos dias de hoje. Então, nós temos esse processo. Então, existe uma tentativa de contar a história da Europa de uma forma diferente do que ela de fato ocorreu, tentando mostrar que a Europa é uma identidade desde o ano 500 até os dias de hoje, e que tudo que entra no meio está estragando essa identidade. Ou seja, temos um mundo cristão, e esse mundo cristão está sendo alterado por muçulmanos, depois por judeus, depois de novo por muçulmanos e por aí afora. Né? Ou por gente da África, etc., de culturas alheias à verdadeira Europa. Então começa a se narrar a história medieval europeia como se fosse uma história linda, maravilhosa. Enfeita-se a história. Aqueles criminosos das cruzadas, que em nome da religião saíam matando gente pelo caminho e na chegada, né, viram santos. Né? Então, conta-se a história de uma forma diferente. E essa história mentirosa, essa história suspeita, essa história definitivamente equivocada e propositadamente equivocada, é reiteradamente recontada agora. E começam a aparecer livros sobre história medieval dessa forma. Uma pergunta aqui bem interessante, que muita gente provavelmente gostaria de saber. Haddad pergunta, a história é sempre contada pelos vencedores? Não. Não. Às vezes os vencidos não conseguem contar porque estão mortos. Então, quando a vitória é por nocaute, né? Então, de fato, o derrotado está nocauteado e está fora de circulação. Mas, às vezes,
você tem história, aquilo que é chamado de história dos vencidos, né? Você tem uma história contada a partir de uma ótica dos vencidos. Um exemplo maravilhoso que existe sobre isso, é o Museu Antropológico da Cidade do México. Ora, os espanhóis vieram, ou chegaram ao México e fizeram misérias, né? Fizeram miséria, acabaram com a cultura maia, acabaram com a cultura asteca, etc. e tal. Mas se você vai ao Museu Antropológico da Cidade do México, é uma história narrada mais ou menos da seguinte forma: viviam os astecas e os maias e outras tribos de uma forma pacífica, maravilhosa. Tudo uma maravilha. Aqui no México. Aí chegaram os maus, que eram os espanhóis, e tentaram interromper tudo aquilo. Mataram muita gente. Porém, nós conseguimos vencer e nossos valores são os valores que existem hoje em dia no México todo. E são a cultura vitoriosa, é a cultura indígena. Essa é a história narrada. Os vencidos. Aí, Daniel, aí você sai na rua e verifica que quase todas as mulheres mexicanas mais chiques, mais bem vestidas, são loiras, ou seja, pintam seu cabelo de loiro. E eu nunca soube que as tribos mexicanas tinham mulheres loiras. E aí você verifica o jeito das pessoas vestirem, e elas se vestem ocidental. Aí você vai verificar qual é o templo que existe na praça principal da Cidade do México. É um templo cristão. Aí você vai verificar qual a língua predominante na Cidade do México. É o espanhol. E você verifica, então, que o museu é mentiroso. Quer dizer, então, essas coisas são muito interessantes. Um historiador, com um olhar histórico, percebe coisas fantásticas desse tipo. Então, há uma narrativa da história dos vencidos, sim, mas nem sempre essa narrativa também é verdadeira. E se reconhece como vencido, claro, né? Exatamente. Uma pergunta, essa pergunta é bem sobre sala de aula. Em tempos de alta tecnologia, como atrair alunos do ensino fundamental 2 e médio para a história? Como é que se atrai o aluno para essa disciplina? Eu tenho a impressão que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não brigar com a tecnologia, porque é mais ou menos o seguinte: se quer brigar sabendo que você vai perder, então você entra na briga. Não vale a pena. Então, em primeiro lugar, é não entrar numa briga assim direta. Segundo lugar, é agindo de uma forma diferente, não tentando usar dar uma de Davi contra Golias, porque aquilo foi só com a ajuda de Deus que Davi ganhou, não é? Então, uma forcinha. Isso, tirando Deus da história, aí talvez perdesse. Vamos nos considerar simples mortais, vai, fica mais fácil para trabalhar na sala de aula. O que acontece? Acontece que frequentemente nós professores temos uma certa queremos contar apenas a história. E é muito melhor quando nós conseguimos fazer análises, como essas que a gente está tentando fazer aqui. Análises simples, mostrando a relação entre o cotidiano, não é, e a história propriamente dita. Mostrando como um olhar crítico pode dar novas informações. Isso exige um certo trabalho. A gente tem que conhecer os fatos históricos, ter uma certa densidade e ter uma coisa chamada cultura geral. Isso exige leitura. Então, uma coisa fundamental no professor é a cultura. O professor de história não tem alternativa, ele tem que ser culto. Ele escolhe a área que ele quer trabalhar mais, mas ele tem que trazer coisas novas, relações novas, inferências novas. E aí ele encanta o aluno. Uma das coisas mais fascinantes que tem é a gente pegar, dar uma aula,
gente pode chamar de palestra, quem quiser, para 5 mil pessoas, por exemplo, e verificar como aos poucos o público vai se aquietando quando você começa a falar de história. Porque ela é fascinante. Né? Então, não adianta você descrever simplesmente uma batalha que você pode eventualmente mostrar um pequeno filme. Usar isso, claro, mas aí você vai dizer o significado. Qual o significado? Entende? Os persas chegaram na Europa, foram derrotados imediatamente? Não, mas sua trajetória foi dificultada por um grupo de heróis, etc, etc e tal. Muito bem. Aí se diz, aí você pode mostrar um filminho, pode mostrar um filme. Os alunos podem ver um filme sobre isso. Aí você vai conseguir contar o significado. A cultura persa, totalmente diferente da cultura grega. O que poderia ter acontecido? Não tem problema você fazer uma especulação desse tipo. Não é mau professor aquele que dá uma especulada desse tipo. E mostra, olha só, gente, a diferença entre uma coisa e outra. Aí você começa a encantar, a trazer os alunos para a história. Ou seja, você não pode brigar, você pode usar elas como ferramentas tecnológicas que te ajudam a pensar um ponto. Ou seja, não dá para substituir a mente humana na área de história de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em nenhuma área. O historiador e o jornalista fazem o mesmo trabalho? Pode-se dizer que o jornalista escreve o rascunho da história, como já se disse? Eles bem que gostariam. Alguns não escrevem? Puxa vida. O jornalista tem objetivos diferentes do historiador. E o historiador tem objetivos diferentes do jornalista. Quer dizer, são coisas separadas. Isso não significa que o jornalista não possa ser um ótimo historiador e vice-versa. Mas, veja, o escopo é diferente, o objetivo é diferente. As pessoas confundem um pouco as coisas e ficam buscando minúcias, tentando dizer, não, é por isso. Por exemplo, o jornalista é menos analítico do que o historiador. Não necessariamente. O jornalista pode ser um jornalista de opinião, ele pode fazer comentários também. O jornalista não deve apresentar fontes para não exibir suas fontes. E o historiador tem que mostrar sempre as suas fontes. Não. Um historiador que faz, por exemplo, uma história oral, faz entrevistas, nem sempre ele pode expor as suas fontes. E o jornalista, sempre que possível, deve expor as suas fontes também, para dar credibilidade à notícia. Então, quer dizer, não é por aí. Há uma outra questão, que é uma questão mais essencial da função do jornalista e da função do historiador. O jornalista tem um compromisso com a verdade do momento. Ele tem que dar a notícia. E a notícia tem que ser a mais precisa, a mais correta. Né? Esse é o compromisso do jornalista. O historiador tem um compromisso totalmente diferente. O historiador tem um compromisso com a verdade histórica. Ou seja, ele tem que ser aquele indivíduo que, a partir do momento em que ele vive, ele tem uma noção do processo histórico e, por isso mesmo, ele tem que se dar conta do papel que ele desempenha no processo histórico. Ele é o indivíduo que faz a ligação entre o passado e o presente. É o indivíduo que desvela esse processo. Ao desvelar esse processo, né, coisa que o jornalista não tem obrigação de fazer, mas o historiador tem a obrigação de fazer. Então, ele revela, ele tenta revelar o máximo possível daquele elefante. Ficando ainda no que os jornalistas fazem, muitas vezes a gente ouve narradores, principalmente de eventos esportivos, né, que eles gostam de se exaltar um pouquinho,
dizendo que esse ou aquele fato, aquele acontecimento é algo histórico. Enfim, os narradores, o Galvão Bueno e companhia, eles têm direito a definir o que é um fato histórico? Quem define Não, o que é um não fato tem. histórico? Não tem. Eu tenho amigos, e particularmente um grande amigo, que é um narrador esportivo, e às vezes ele também cai nessa esparrela, nessa, nessa, Armadilha. nessa armadilha terrível, né? Quer dizer, fulano fez história, quer dizer, menos, cara. Quer dizer, então, em primeiro lugar, ele se atribui o direito de definir, né, quem faz história e quem não faz história. É uma responsabilidade danada. Né? A gente, como historiador, tem uma dificuldade de dizer fulano fez história. Né? Então, você definir fulano fez história, claro que ele está querendo dizer fulano bateu um recorde, fulano fez uma coisa inédita. Ora, se ele quer dizer fulano fez uma coisa inédita, use a expressão fulano fez uma coisa inédita. Se ele quer dizer fulano bateu um recorde, ele deve dizer fulano bateu um recorde. Como diria Fernando Pessoa, quer dizer, use as palavras corretas, não é? Ou você não pode entrar na seara alheia e roubar o direito de outro indivíduo que está, de fato, tentando desvelar a história. Ele não está desvelando coisa alguma. Ele não está desvelando. Ele está simplesmente dizendo que alguém bateu um recorde. E que eventualmente pode virar um fato histórico até, mas nem todo recorde e nem todo acontecimento inédito é histórico. É. O Alessandro pergunta aqui, professor Jaime. A gente pode, desculpe. Não, fica à vontade. Tem uma coisa muito mais. Um exemplo, talvez, que eu costumo dar, e tem gente que gosta quando eu dou esse exemplo, e eu acho que ele é significativo. Veja, algum dia nos anos 60, um avião caiu e matou 200 e tantas pessoas. O jornalista tem a obrigação, e de fato fez, deu a manchete. Tá? Primeira página do jornal, avião tal e tal cai em tal lugar e mata 200 e tantas pessoas. Lá dentro do jornal, na página 17, num rodapézinho, onde aparecem notícias pequeninhas, né? Pequenas coisas sem muita importância, aparece assim: cientistas estão fazendo experiências, aliás, com sucesso, de uma pílula que provavelmente, utilizada de uma forma adequada pelas mulheres, vai evitar que elas concebam, que elas engravidem. Então, o que nós temos? Nós somos jornalistas cumprindo sua função. A notícia importante para o jornalista era aquela, da queda do avião, com 200 e tantas pessoas mortas. E para o historiador? O que era mais importante? A queda de um avião dos anos 60, em que morreu um cantor brasileiro, que ninguém mais lembra quem era, nem o nome dele, nem música alguma dele, ou o fato de ter surgido uma pílula anticoncepcional que deu liberdade para as mulheres, para que elas possam decidir sozinhas se elas querem ou não ter filhos, se elas querem ou não conceber. Historicamente, o que é mais importante? Ou seja, o jornalista não tem condições de fazer essa avaliação. Nem esse jornalista tem condições de dizer qual era o fato histórico importante. Agora, vai o narrador esportivo dizer. Algumas pessoas comentando sobre seu livro com a Carla, O Faces do Fanatismo, que é muito importante que as pessoas leiam neste momento histórico do Brasil. Enfim, o Alessandro faz a seguinte pergunta: professor Jaime, poderia fazer um comentário sobre a importância da periodização para os estudos históricos?
Pergunta um pouco mais técnica aqui. Não, a periodização, ela foi utilizada durante algum tempo como coisas definitivas. Então, por exemplo, quando você diz história antiga, você separa de história medieval, que você separa de história moderna, que você separa de história contemporânea, e lá pelas tantas, as pessoas passaram a ter um nível de especialização que o fulano que era de um determinado período não entrava no outro e coisa parecida. Então, a periodização tem uma armadilha, traz consigo uma armadilha da especialização, não é? E ela, em si, ela é sempre suspeita. Bem, quando que começou a Idade Contemporânea? Né? Quando que começou a Idade Moderna? Sei lá, será que ela começou? Bem, ela começou no final da Idade Média, mas a Idade Média mesmo, 1500 é um ano bom, o descobrimento do Brasil, ou 1492, que foi o descobrimento da América mais importante, ou será que foi a queda de Constantinopla, ou será que foi... Então, a periodização é sempre uma coisa didática, que você estabelece por razões práticas. Agora, ela não pode ser uma coisa definitiva. Eu costumo dizer que não existe tanto essa coisa, né, de você periodizar demais, porque o indivíduo ou é historiador não é. O historiador é aquele que tem um olhar histórico sobre as coisas. Então, ele olha o cotidiano de uma forma histórica, desculpe. Então, o cotidiano ele percebe de uma forma histórica, né? Mas, por outro lado, em termos práticos, é bom a gente periodizar. Fica mais fácil, às vezes, você, das aulas, separar os cursos e coisa parecida. Desde que você entenda que é uma coisa puramente prática e não é uma verdade absoluta, então você periodiza. Eu tive, quando eu fiz colegial, eu tive dois professores bem distintos de história. Uma no primeiro colegial, cujas provas eram basicamente decorar as datas, decorar os nomes, etc. Não, pode-se, né, saber que não dá para ficar tão feliz e gostar tanto de história dessa maneira. E a partir do segundo colegial, eu tive, segundo ensino médio, segundo ano do ensino médio, né? Minha época era colegial, eu tive aulas com o professor César, finado professor César, que era sensacional, que era impossível você não gostar de história tendo aulas com ele. O Arcelino pergunta aqui, dentre os vários papéis da história, destaca-se o de formar o indivíduo num cidadão. Como o professor de história supera essa faceta no nosso país, cujo povo não tem consciência histórica? E eu aproveito para emendar uma pergunta que tem a ver com isso. A consciência histórica, ela tem a ver ou não com o papel do herói na formação de uma nação? Ou você prefere que sejam duas perguntas separadas, a gente deixa elas separadas também? Tá. Então, uma seria o papel do herói, a função do herói numa nação, e a primeira, que seria a segunda... Como o professor de história supera a façanha, né, no nosso país, cujo povo não tem consciência histórica? Como é que ele consegue formar o indivíduo como cidadão? Olha, eu antes tinha a impressão que essa consciência histórica só não existia no Brasil. Ela não existe em quase lugar nenhum. Eu vi, por exemplo, livros escolares nos Estados Unidos, em escolas públicas, e eu fiquei espantado, né, que eram do tipo do primeiro professor seu, ou professora, no caso. Professora. Ou seja... Também inesquecível, mas o nome eu não darei. Ou seja, o coitado do moleque tinha que saber o nome dos presidentes americanos numa determinada sequência e por aí afora. Quer dizer, é um negócio assim dramático. Então, a consciência que o indivíduo tem, a história, sem dúvida alguma, ajuda a conscientizar o indivíduo. Mas eu acho que mais do que a consciência nacional, e mais do que a necessidade que você tem de ter heróis, eu acho que a história, se me perguntarem hoje, a importância de você ensinar a história. Por onde que eu ensinaria se eu fosse dar aula num colégio hoje em dia? Eu acho que eu trabalharia muito mais com a cultura. É o seguinte, ao longo da vida, as pessoas tentam
dizer qual a diferença entre os homens, os seres humanos e os demais animais. Então alguém diz assim, não, o homem é um animal econômico, né? Sabe lidar com a economia. Não, o ser humano é capaz de se organizar. Não, o ser humano, e tem muitas histórias a respeito do ser humano. Hoje em dia, o que nós conhecemos dos animais mostra que, sei lá, formigas e abelhas são tão mais organizadas do que muitas comunidades humanas, se organizam para várias coisas, inclusive para ataques e para busca de comida e coisa parecida. Então, a parte econômica também é resolvida dessa forma, etc. e tal. E se a gente começar a olhar com muito cuidado, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta: afinal, qual é a diferença que existe entre as organizações humanas, o ser humano e os demais animais? Eu diria que existe uma diferença fundamental. O ser humano é capaz de criar cultura. O ser humano é capaz de armazenar a cultura. E o ser humano é capaz de usufruir da cultura produzida por todos os seus ancestrais e por todos aqueles que estão produzindo no momento atual. Então, a diferença está na capacidade de produzir, organizar e usufruir a cultura. Agora, a cultura no sentido antropológico, no sentido mais amplo. Eu não estou falando apenas na capacidade de produzir música, por exemplo, mas de produzir instrumentos, de produzir organizações, de se unir em momentos de crise, por exemplo, né? O Yuval Harari, um historiador israelense que está muitíssimo na moda, ele dá um exemplo que, para mim, é perfeito. Ele diz, veja só, a cada 4 anos organiza-se um campeonato de futebol. A cada 4 anos, um monte de times que conseguem se classificar vão para um determinado local jogar bola segundo regras pré-estabelecidas e aceitas por todos os países do mundo. Realmente, vejam que coisa fantástica. Tente pensar numa organização de leões desse tipo, ou de macacos, ou de insetos, ou de vírus. Vírus eu acho que eles estão com uma capacidade de ataque bastante grande, mas é o mesmo, né, em todos os Mas lugares. Então, ele é igual. E sem a consciência disso. Quer dizer, você tem a consciência disso, de que está fazendo uma coisa. Claro, de vez em quando eu lembro um fulano da Arábia Saudita, um dirigente da Arábia Saudita, que entrou no campo 8 anos atrás, 9 anos atrás, não me lembro, e tentando mudar alguma coisa num jogo de futebol internacional. Quer dizer, sempre você tem coisas desse tipo. Né? Então, sempre tem gente querendo roubar, né, um pouco, enganar. Né? Tem jogador, por exemplo, que fica caindo a todo instante, tentando, em outros países. Né? Simulando. Aqui no Brasil não existe isso. Enfim, mas a capacidade que nós temos de estabelecer regras e cumprir. Quer ver outro exemplo? Banal. Verde é siga. Vermelho é pare. Não estou dizendo que todo mundo cumpra rigorosamente todas as coisas, mas você estabelece, né? E se você quiser ser mais cínico ainda, você pode chegar numa outra. Por exemplo, você escolhe uma língua e essa língua vira uma língua internacional. Eu estava conversando recentemente, o ano passado, com um americano, e ele começou a falar comigo em português, e via-se que ele estava falando com muita dificuldade. Então, para ajudá-lo, imediatamente, vendo o leve sotaque que ele tinha, eu fui tentar falar inglês. Ele disse, por que todos fazem isso? Eu quero tentar falar português. Eu falei, porque a sua língua já não te pertence. Por um lado, você tem a vantagem de ter uma língua que serve para todos, mas, por outro lado, você perdeu o poder de ser o dono dessa língua. Essa língua, que é sua, ou pelo menos algo próximo da sua,
é patrimônio de todos. Então, quer dizer, a capacidade de fazer com que a cultura humana circule, né, pelo mundo é incrível. Ora, se o professor de história não fizer isso na sua sala de aula, não deixar isso claro, não mostrar que o aluno não apenas pode, né, mas ele tem o direito de conhecer, sei lá, a música de Beethoven ou as pinturas de Leonardo da Vinci, ou a batucada que veio da África, ou a comida produzida por tribos indígenas brasileiras. Quer dizer, quando eu digo cultura, eu não estou dizendo apenas a cultura clássica, mas nós temos que ter acesso a isso. Então, o professor de história que começa a ensinar a história cultural, começa a mostrar a importância da cultura, em lugar de só contar a história das batalhas sangrentas, que foram importantes, pois não foram as únicas coisas importantes que ocorreram na vida, e não foram as melhores coisas produzidas pelos seres humanos, o professor de história que fizer isso, ele vai encantar seus alunos. Então, emendando naquela pergunta que eu te atropelei, a pergunta é: o Brasil disse que o Brasil é um país sem heróis. A gente precisa desses heróis? Depende de Desses quais. supostos heróis? Depende de quais. Nós temos heróis que são, não vou dizer inventados totalmente, mas reinventados, elaborados. Sabe, heróis são úteis, geralmente para os detentores do poder, porque você diz à população que as pessoas devem prestar reverência a esses heróis. Então, por exemplo, Caxias, quando eu estudei, eu tinha um professor que não era de história e que dizia que é muito importante, quando a gente ouve falar em Caxias, a gente deveria prestar continência, mesmo não sendo soldado. Você pode olhar Caxias de diferentes ângulos, e inclusive não exatamente como um herói. Sob vários aspectos, ele não foi um herói. Se você pegar Tiradentes, Tiradentes era um, entre aspas, herói esquecido. Durante o Império, ninguém falava dele. Ele não tinha importância. Ele virou um herói na República, porque precisava-se de heróis. Então, recriou-se esse herói. O herói, ele é manipulável. Você pega ele na história e dá peso maior ou menor a ele. Bom, a gente já está com 53 minutos. Eu queria saber se você pode ficar com a gente mais um tempinho, porque eu tenho ainda mais algumas perguntas. Podemos ficar aí mais uns 10, 15 minutinhos? Como é que está a tua agenda? Não, eu estou no pique. Está no pique. Eu não sei se os meus poucos telespectadores, enquanto eles estiverem fazendo perguntas, eu acho que eles estão no pique também. Bom, eu tenho que ler um comentário que é muito importante, é feito pela Ilana Pinsky, também conhecida como minha irmã e sua filha, dizendo que nós somos muito bonitos e inteligentes, tá? Esse comentário está escrito aqui, eu tinha que ler, é um comentário fundamental para a gente continuar essa live. Tá? Não, e o muito bom é que é uma análise objetiva. Objetiva, claramente objetiva. Esse é um bom exemplo para todos do que é uma análise objetiva. O João Pedro pergunta qual o livro ou autor que o professor Jaime recomenda ao brasileiro para buscar entender a história como ciência e não apenas como mais uma matéria em sala de aula? Acho que o autor pode ser você, né? Você tem vários livros que falam isso, né? Mas, enfim. Mas alguns livros em especial que você queira falar? Exatamente nesse mesmo livro, Por que Gostamos de História, esse que está na cabeça do Daniel, aqui. Eu tenho vários artigos em que eu trato desse assunto. Eu acho que é uma forma leve e talvez saborosa, espero, de encontrar esse assunto.
A Mariluz fala Ensino de História e a Criação do Fato, também que é um livro que já tem uns bons anos de estrada e continua sendo bastante pertinente, né? Desculpe. Ensino de História e a Construção do Fato. Exatamente. O Atos quer aprofundar um pouquinho mais o debate num ponto. Professor, então quem decide o que é história ou não está na responsabilidade exclusiva dos historiadores? A ideia de utilizar a realidade dos discentes, suas experiências na perspectiva de sujeitos históricos, só pode ganhar importância a partir da leitura exclusiva do historiador? A resposta é sim, mas com uma ressalva. Eu acho que, como todos nós temos algo de heróis, e isso é, às vezes, duvidoso, todos nós temos algo de historiadores, ou podemos ter algo de historiadores. E nessa condição é que eu acho que todos podem ser um pouco historiadores. Sim. Quer dizer, esse olhar de historiador não é exclusivo dos historiadores. Não precisa ser exclusivo dos historiadores. Não deve ser exclusivo dos historiadores. Quer dizer, esse olhar sobre as coisas é um olhar que você vai treinando, lendo algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, você pode perfeitamente ser um médico e ter esse olhar. Você pode ser um engenheiro e ter esse olhar, e você pode ser uma pessoa que se quer ter um curso universitário e ter esse olhar. Que olhar é esse? Quer dizer, em primeiro lugar, é você fugir de de informações que não têm dono. O que é assustador, né? Eu faço parte ainda de alguns grupos de WhatsApp. Eu fico impressionado. Todos esses grupos têm pessoas razoavelmente inteligentes. Ou eu diria que nenhum desses grupos tem uma pessoa que eu diria grosseiramente que é imbecil, é idiota, etc. e tal. Nenhum. Mas às vezes as pessoas agem de uma forma muito pouco crítica. E quando eu digo crítica, eu não estou partidarizando, eu não estou dizendo crítica tem que ser como Karl Marx, eu não estou falando algo desse tipo. Quero deixar bem claro. É saber se isso tem fonte. Alguém chega, posta alguma coisa. Tem fonte? Não tem. Eu não quero ler. Porque uma atitude mínima dessas já começa a melhorar, as coisas já começam a melhorar. As pessoas leem coisas sem fonte, sem indicação de autoria, como se fosse verdade. Então, isso evidentemente compromete totalmente a afirmação de alguém. Imagine, nem Dona Cotinha, em Sorocaba, uma vizinha fofoqueira, seria capaz de dizer uma coisa assim: olha, não sei quem falou, mas falaram que. Ela, pelo menos, inventava um autor. Então, tem uma fala sua no livro que você diz assim: já se disse que não há nada mais distante do real do que a aparência do real. Isso significa que nem sempre o senso comum dá conta de explicar adequadamente uma situação política, um acontecimento social ou um fenômeno cultural. E aí vai nessa direção, quer dizer, por que muita gente se acha no direito de ser a voz desse senso comum? Quer dizer, por que as pessoas, tem a ver com o que o Humberto Eco fala, que as redes sociais amplificaram a voz da pessoa, enfim, sem capacidade, ele fala imbecil, na verdade. Esse é o grande problema? Esse é um problema central. E há uma certa confusão aqui. Quer dizer, em primeiro lugar, quando as pessoas sentem que elas têm um megafone na mão, né? Poder. Então elas se sentem poderosas. Elas dizem: a minha voz vai ser ouvida por muita gente. Tudo bem. E outro dia um conhecido meu disse assim: mas por que eu não tenho o direito de dizer o que eu penso? Você tem. Eu diria que ele está errado. Ele tem o direito de ouvir, de dizer o que ele pensa. Mas eu tenho o direito de dizer que, sem ter uma fonte fidedigna,
eu não posso acreditar no que ele diz. Eu tenho o direito de dizer que a análise dele é cretina, é idiota. Eu tenho o direito de dizer que ele, usando uma fonte falsa e fazendo um comentário idiota, não é senão um idiota. Quer dizer, então, existe um perigo. Na televisão, o pessoal costuma dizer que a televisão é muito perigosa, porque ela amplifica. Ela amplifica tanto aquilo que o cara tem de melhor, como aquilo que o indivíduo tem de pior. A voz dele está sendo amplificada. Se a voz dele é desafinada, todo mundo vai ver que é desafinada. Agora, o que acontece é que os pequenos grupos, às vezes de amigos, de familiares, de compadres, etc. e tal, as pessoas começam a ficar constrangidos e começam a aguentar as coisas dos outros. Ora, a solução simples é, em primeiro lugar, dizer: não tem fonte, eu não leio. Se o indivíduo continua fazendo dessa forma, a gente tem direito também, e eu uso e abuso desse direito, eu bloqueio as pessoas. Então, tem várias pessoas que não estão muito felizes comigo, porque eu bloqueei. Elas me mandavam shit, porcaria, né? E insistiam em mandar. Eu falei: não faça mais isso, você está me mandando coisa sem fonte, imbecilidade. Continuaram mandando, eu bloqueei. Então, isso não tem nada a ver com verdade histórica, mentira histórica e tal. Isso é outra coisa. É uma coisa completamente diferente. Isso é bobagem, simplesmente. Eu acho que aqui, talvez para a gente encerrar a conversa, eu queria fazer uma pergunta sobre o futuro. Também, de novo, citando você mesmo no livro, porque gostamos de história. Você diz assim: o historiador pode colaborar na explicação de fatos por estar treinado para se dar conta da dimensão histórica dos acontecimentos. E, em determinadas situações, por que não, para fazer projeções. Afinal, como costumo brincar, equivocar-se nas previsões não pode ser privilégio dos bruxos e dos economistas. Você adora mexer com os economistas. Com o coronavírus, está se desenhando uma nova ordem mundial. Podemos ter uma ideia do que virá em termos de globalismo depois dessa crise? Bem, não é que eu goste Estamos gravando, tá? Por não é que eu favor, goste de cuidado. tirar sarro de economista, é que é muito gozado. Por exemplo, você pode verificar que quando chega no final, no começo do ano, os jornais chegam para os economistas e perguntam: quanto vai estar o dólar no dia 31 de dezembro? Cada um dá seu palpite. E, na melhor das hipóteses, todos erram menos um. E, na pior das hipóteses, como esse ano, todos erram. Todos. Não tem nenhum que acerta. Então, realmente, a culpa não é minha, é dos economistas. O historiador tem uma vantagem. Eu, quando faço previsões, eu não cometo a imbecilidade de fazer previsões para o final desse ano. Eu faço previsões para daqui a 30 anos. Se alguém quiser me cobrar daqui a 30 anos, Fique à vontade. fique à vontade. Deixar claro que isso daí não passa A como melhor herança, resposta, tá? Dani, vai ser com você. Não, não. Eu só Agora, estou ouvindo. agora, mas, por outro lado, o historiador, e é claro que os bons economistas, tem uma vantagem. A gente olha um processo e fica imaginando o que pode acontecer. Eu, quando olho para o futuro, eu olho com um pouquinho de medo, mas um certo medo conformado. Vamos lá. O que eu acho que vai acontecer no futuro? Em primeiro lugar, proporcionalmente, o número de idiotas vai crescer. A idiotia tende a aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez menos cultas. E sem cultura não há possibilidade de você fugir da idiotia. Né? Por que eu digo que as pessoas estão ficando menos cultas? Porque as pessoas, ao contrário do que dizem, não pararam de ler e não pararam de escrever. Nunca se escreveu tanto como agora. Só que se escreve mal e
de uma forma repetitiva, sem criatividade. Por quê? Porque se lê mal, sem muita perspectiva e sem criatividade. Quer dizer, lê-se pequenas coisas. As pessoas não conseguem ler mais um capítulo inteiro de um livro, quanto mais um livro inteiro. Então, o número de pessoas que faz isso é muito pequeno. Então, como vai ser o mundo? É fácil de perceber como vai ser o mundo. O mundo vai ter um grupo pequeno de pessoas capazes, que são essas pessoas que são capazes de ler, pensar, analisar e estudar, porque o conhecimento não cai do céu. Essas pessoas vão ser os criadores do que eu chamaria globalmente de software. São os criadores. E os outros vão trabalhar no software criado por eles. Ou seja, a pessoa que está achando que está sendo muito criativa quando está usando um software criado pelo outro, ela, na verdade, ela está sendo um instrumento indireto do outro. Dando exemplo banal, um motorista de táxi de 15 anos atrás, ele tinha uma ideia de como andar pela cidade de São Paulo. Um motorista de Uber dos dias de hoje, se você tira dele um instrumento inventado em Israel, né, Waze. que é o Waze, se você tira dele, ele não sabe ir daqui até a esquina. Ou seja, ele está utilizando um software inventado por 2 ou 3 rapazes em Tel Aviv. E aceita submisso essa dependência. Tudo bem. Se ele não aceitasse outras dependências. Eu acho que nós temos que lidar com algumas dependências, mas você não pode lidar com todas as dependências. Você pode aceitar umas e criar outras. Agora, você só aceitar dependências, é claro que você está virando um robô. E você vai ter limitações enormes no momento em que essas dependências são cortadas, ou enfim, de alguma maneira isso muda as regras, porque as regras podem ser mudadas pelos detentores do software a hora que eles quiserem. Você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Pronto. Bom, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente na live, falar para o pessoal que está assistindo que os livros do professor Jaime estão disponíveis hoje em dia na Amazon, tá? Tanto porque gostamos de história, como outros 20 livros, pelo menos, que ele tem publicados. Dizer também que na próxima terça-feira, dia 28, a gente vai ter uma live com a Vera Iaconelli, às 16 horas, e na quinta-feira, dia 30, às 16 horas, com o Leonardo Sakamoto. Queria agradecer, então, a sua presença. Se você quiser dar um tchau para o pessoal, fazer alguma colocação final, fique à vontade. Não, dizer que é um prazer. É gozado a gente se submeter a instrumentos novos. Eu nunca tinha feito alguma coisa desse tipo. Quer dizer, para mim, televisão é uma coisa mais habitual. Por acaso, eu fui obrigado, em diferentes circunstâncias, a ficar diante da câmera e conversar com a câmera sem ninguém por perto, a não ser alguém fazendo perguntas e milhões de telespectadores me ouvindo. Mas isso me parecia legal. Eu estava acostumado na televisão. Este formato, para mim, era inteiramente novo até hoje. Mas você vê, é uma questão de formato. Depois que a gente pega o jeito, a gente vai. O importante é ter alguma coisa para dizer. E espero que eu tenha colaborado com alguma coisa para vocês. Muito obrigado pela presença. Sem dúvida. Tchau, pessoal.